professor, a câmera que não sei o quê. Assiste depois. Ah, mas eu gostaria. Aí tem que ser um pouco complicado. Então, começando aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge, professor de Física. Hoje com a turma do primeiro ano. Era nono, agora é primeiro. E o dia de hoje é 12 de abril de 2021. O assunto hoje é velocidade. Velocidade instantânea, velocidade média. O que significa isso? Passei nesse instante para vocês um vídeo em que conta de forma sucinta e simples a forma como se achar essa velocidade. E, ao mesmo tempo, a gente discutiu na aula passada o que seria a trajetória referencial. Então, dando uma apanhada aqui rápido. O que seria uma trajetória? A trajetória é o caminho percorrido em que um corpo faz. Vou dar um exemplo. No início das nossas aulas, eu pedi que vocês fizessem uma atividade descrevendo o caminho da sua residência até a escola. Isso é a trajetória. E aí fica aquela dúvida. No percorrer dessa trajetória, eu estou em movimento ou estou em repouso? Esse processo de movimento e repouso, ele depende simplesmente do referencial. O que seria isso? Significa, se eu estou no ônibus, eu estou sentado no ônibus, o ônibus está indo de Paripe a Calçada. Eu, em relação ao motorista, estou de repouso. O motorista vai olhar ali do espelho, vai ver eu lá sentado, paradinho. Isso é um referencial. O meu referencial é o motorista de ônibus, certo? Agora, digamos que Rebeca, que está com a câmera dela fechada, Rebeca esteja no ponto de ônibus. E aí, o meu ônibus, que eu estou lá sentado, ela me vê. Ela vai verificar que a distância dela para mim, pelo fato de eu estar no ônibus e o ônibus estar em movimento, essa distância vai variar. Está vindo lá com 1 quilômetro, 500 metros, passou por ela, mais 500 metros, mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, até chegar na calçada. Esse espaço que está variando entre Rebeca, que está com a câmera fechada, certo? Está lá, e está variando com o passar do tempo. Quer dizer, eu saí de Paripe, passei por ela aqui em Piripiri e já estou lá na calçada. Se esse espaço entre ela e eu, que estou dentro do ônibus, está variando a distância em decorrer do tempo percorrido, significa que eu estou em movimento, mas movimento em relação a ela. Mas em relação ao motorista do ônibus que está lá comigo, eu estou parado. Então, gente, uma coisa interessante, a questão de movimento é uma questão relativa, certo? Para você ver, a gente está parado, em repouso, e digamos, eu estou em repouso aqui, mas estou em repouso em relação a quem? A vocês eu estou em repouso, certo? Mas, em relação ao Sol, repare que o Sol ele está em movimento. Por que está em movimento? Se eu estou aqui, nesse tempo de 11 horas e 10 minutos, e eu estou olhando ele ali naquele ponto. Se daqui a 11 horas e 12 minutos ele está em outra direção, em outra posição, significa que eu estou em movimento em relação ao Sol. E o Sol está em movimento em relação a mim. Então, é uma questão muito relativa que vocês devem estudar em relação a isso. Sabe por quê? Cai muito no vestibular e no Enem, certo? E a gente precisa praticar. O que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer uns exercícios em relação a tudo que foi explicado no vídeo. No decorrer do vídeo, se alguém não conseguir compreender, por favor, interrompa e peça para poder participar. Como eu falei, aqui fica tudo visualizado. Vocês, eu sei que está com a câmera aberta ou fechada. Digamos aqui, Milena está com a câmera fechada, Andresa, Vitória, Guilherme, Bruno. Esse povo está tudo aqui fechado, certo? E aí, quando a hora de for expor,
o vídeo, fazer a gravação. Vitória Jesus abriu agora, certo? A Ana Valéria duplicou, ela tem que ser uma só, e aí vai. Então, vocês precisam se conscientizar que essas aulas aqui é institucional. A gente está fazendo um trabalho sério de aula. Aqui é um professor dando aula e vocês assistindo. Então, logo, essa relação é uma relação institucional. Não pode haver brincadeira. Claro, vai ter problema de computador, de internet, o celular está ruim, mas devemos evitar isso, certo? Porque é uma aula normal. Então, tudo isso aqui registrado. Inclusive, eu disse a vocês que no canal que eu abri, esse é um canal institucional, um novo canal que eu tenho, que é do Enova, o YouTube do Enova. Lá, todas as minhas aulas com vocês serão gravadas e vão estar lá. Porém, eu sou professor não só da turma do primeiro ano, sou da turma do segundo, terceiro especial, 7º ano de matemática, 8º ano de identidade e cultura, para que não tenha vários canais, um canal só, e cada turma de vocês vai ter uma playlist. Significa, quando vocês entram naquele canal, vocês vão ver lá, entra no playlist e está lá o playlist do primeiro ou do 9º/1º ano, que são de vocês. Lá tem da primeira à última aula gravada, que no caso será essa daqui, que daqui a pouco eu vou postar lá. Então, quer dizer, os alunos que não possam assistir a aula de forma síncrona, que é essa forma que a gente está assistindo, vai assistir lá de boa, ou se não, lá no grupo de WhatsApp. Vocês viram que física, vocês não têm dificuldade em não ter aula. Estão tendo aula todos os seus dias. Após esse processo de matrícula e questão também de vacinação, a escola vai tentar formalizar a aula de forma híbrida. Vai ter aulas presenciais e as aulas virtuais como as de hoje, certo? Então, vamos aqui à apresentação. Eu vou começar a entrar com o conteúdo com vocês. Tem aqui a apresentação. Vamos ver, né, a tela. Aqui embaixo é o vídeo que eu passei para vocês. Certo? Pronto. Aqui MRUV. Na explicação, vou entrar com outro. Aqui, velocidade. Pronto. Temos aqui um exercício interessante, que é o seguinte. Esse material, gente, ninguém vai precisar copiar, porque depois eu vou disponibilizar do jeito que está aqui, lá no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Então, vocês, quando terminar aqui a aula, quem quiser copiar no caderno, coloca o cabeçalho bonitinho. Professor, é obrigado a copiar? Não. É uma forma de estudo. Aqui, nosso momento virtual é só de explicação. Eu vou passar, vou tentar resolver aqui junto com vocês, e a parte que vocês não entenderem, vocês interagem comigo. Professor, não entendi essa parte, dá para poder repetir? Certo? Então, não tem problema nenhum em relação a isso. E aí, mas eu quero estudar, eu quero isso no caderno. Eu vou disponibilizar para vocês em PDF no WhatsApp e no Google Sala de Aula. Aí vocês é o quê? Só abrir e copiar. Não precisa imprimir. Material nenhum você imprime, certo? O bom disso é que você tem esse material à disposição. Então, vamos a esse primeiro exercício. Vou botar aqui no formato maior. Vem aqui. No momento em que você encontra sentado na sua cadeira, responde esse exercício. Você pode estar em movimento? Justifique. A gente acabou de falar sobre isso, né? Nem tinha olhado essa questão. Vocês estão todos sentados, estão em repouso em relação a mim, o referencial a mim. Porque, digamos, a minha distância com a de Tamires não muda. A minha distância junto a Bruno não muda, com Stephanie não muda. Aí vocês olham ao redor. Poxa, tem aquela mesa, tem celular, está passando o tempo e a minha distância de mim para aquele material, daquele corpo, não muda. Você está de repouso. Agora,
Se você olha para a janela e vê aquele menino passando na rua, aquele carro que está passando na rua, aquele pássaro que está voando, vocês percebem que, no decorrer do tempo, essa distância entre eles estão variando, está mudando. Isso significa, então, que vocês não estão em repouso. Você está em movimento. Ah, mas eu estou sentado. Sim, você está em repouso em relação a alguns objetos e algumas coisas que estão perto de você. Mas em relação àquele menino que está lá, você está em movimento. Sabe por quê? Se ele vai olhar para você pela janela, ele vai ver que também essa distância dele com você também está variando. Então, quando a gente fala em repouso, eu estou em repouso, primeiro você tem que dar um referencial. Alguma dúvida? Pronto. Então, isso aqui é a justificativa do primeiro. Então, tem como vocês darem responder isso aí, ó, escrevendo, colocando o motivo. Mesmo sentado na cadeira, você precisa ter um referencial. O referencial, digamos, eu estou aqui sentado à mesa e tem uma xícara de café. Essa minha xícara está aqui parada, aqui sentadinha aqui na minha mesa. A minha distância entre a minha xícara de café não altera. Então, eu estou de repouso. Ah, professor, está de repouso? Estou de repouso, sim. Em referência à minha xícara, porque entre eu e a xícara não está mudando a distância. Mas se eu me afasto da xícara, eu estou em movimento. Então, é interessante isso aí para vocês analisarem. Então, vamos. Segundo, vamos com um cálculo matemático legalzinho. Um veículo viaja a 20 metros por segundo em um local onde o limite de velocidade é de 80 km por hora. O motorista deve ser multado. Isso aqui é interessante, gente, porque isso aqui é somente uma questão de unidades, de você ver que unidade está sendo usado. E isso aí foi a última aula que a gente explicou. Eu vou te separar aqui para poder a gente tentar responder aqui embaixo. Certo, a gente? Então, aqui. Tá. Ó, tá aqui. Botei ele aqui bem separado, bem longe aqui. Aí tem aqui. Um veículo viaja a 20 metros por segundo em um local onde o limite de velocidade é de 80 km por hora. O motorista deve ser multado? Primeira coisa, lembre-se da nossa aula passada. Existe um cálculo simples para você fazer as mudanças das unidades de velocidade. Então, se eu tenho aqui metros por segundo, do outro lado eu tenho quilômetros por hora. Para você transformar metros por segundo, ó, você simplesmente tem que multiplicar por 3,6. Só. Ah, professor, mas eu tenho uma unidade de quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo. Você simplesmente faz o contrário. Que é o quê? Em cima, você não está multiplicando, aqui você vai dividir por 3,6. Alguma dúvida? Não, né? Fácil. Mas aí o exercício está dizendo... Então, sempre que for multiplicar, vai ser sempre 3,6, né? E isso não muda nada. É só 3,6. Entre metros por segundo para quilômetros por hora. Se você vai transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você só vai multiplicar. Certo? E se for o contrário, você divide. Então, ele está dizendo que o limite é de 80 km por hora. Vocês vão passando na suburbana, tá as placas lá tudo em quilômetros por hora. Você não vê lá metros por segundo. O que você tem que fazer é transformar isso aí em quilômetros por hora. Por quê? Se o seu veículo está a 20 metros, você precisa verificar se isso
e ultrapassou os 80. Vou diminuir aqui, vou trazer para cá para a gente ficar como referencial. E aí o que nós temos? A gente tem uma unidade de 20 metros por segundo e você vai transformar isso em quilômetros por hora. Por quê? Porque o que seria esse 20 metros por segundo em quilômetro por hora? É mais de 80 quilômetros por hora ou é menos? Se for mais, eu vou ser multado. Se for menos, eu estou na média. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar 20 e vou multiplicar por 3,6. Certo? 20 vezes 3,6 vai dar 72. Certo? 72. Tá 720. Com a vírgula aqui fica 72. Então, 20 metros por segundo é igual a 72 quilômetros por hora. É maior ou menor que 80 quilômetros? Menor. Menor. Então, esse veículo que está a 20 metros por segundo vai ser multado ou não vai? Não vai. Não vai ser multado. Pronto. Esse exercício é fácil? Demais. Pronto. Mas vai começar a piorar. Então, vamos para o próximo. Eu tenho aqui, deixa eu ver, a terceira. Terceira questão. Em uma recente partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká, vestibular e Enem sempre tem questões assim amplas e grandes, marcou o terceiro gol ao final de uma arrancada de 60 metros. Vixe. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determine a velocidade escala média do jogador nessa arrancada. Eita, que questão gostosa. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa questão aqui, separar, para poder a gente resolver ele em um lugar mais tranquilo. Depois, gente, eu vou pagar tudo isso aqui, para vocês mesmos fazerem. O vizinho está cantando Aguinaldo, está tocando Aguinaldo Timóteo. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Plena segunda-feira. É brincadeira. Mas tudo bem. Então, bora aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, eu vou explicar para vocês como é que a gente resolve um exercício de física quando ele tem fórmula. Apesar que isso aqui não deveria ter fórmula, mas vamos praticar nele aqui. Eu vou colocar como se fosse o caderno de vocês. Está aqui o caderno. E aí, temos os dados e eu vou lhe dar uma fórmula. Botar em caneta azul, como se estivesse escrevendo. E aí sempre vocês arrumam desse jeito. Dados. Cálculos. Rascunho. Aluno meu de física, ele sempre arruma os cálculos e exercícios dessa forma. Agora, não precisa, claro, colocar canetas coloridas nem nada. Aqui eu estou botando porque o sistema daqui de riscar, ele me proporciona eu ter várias canetas. Mas, nesse caso aí, vocês não têm essa necessidade. Pode ser tudo uma caneta que vocês têm. Então, aqui eu tenho o lugar onde você vai colocar os dados que o exercício está lhe dando. Do outro lado, no cálculo, você coloca a fórmula. E do outro lado, você bota aquele rascunho pequenininho, quando é aquelas continhas chatinhas. E aí, você automaticamente vê. Aqui está dizendo que um jogador ele teve uma distância. Outra coisa, no vídeo, você vai ter espaço como um S, que é de space,
vai ter livros que vai ter D de distância. Vamos usar sempre espaço X, certo? Quando a vez que eu tiver um espaço, a gente vai trabalhar X, certo? Professor George, X. E aí, ele verificou que esse espaço percorrido, que chamamos de X, que é o espaço todo. Minha cunhada ligando aqui, daqui a pouco fala com ela. XF, porque XF é um espaço final que ele percorreu. Aí, ó, ao final de uma arrancada de 60 metros, final, é igual a 60 metros, certo? E ele percorreu esse tempo, que é o tempo final também, de 8 segundos. Deixa eu botar como aparece mesmo, que é 8S, certo? E aí ele está pedindo a velocidade média. Velocidade média a gente não tem. Qual é a fórmula para se achar a velocidade média? Você, primeiramente, tem que colocar essa fórmula aqui, que a velocidade média é igual a delta x sobre delta t. No vídeo vocês viram lá. E o que é delta x? Delta x, gente, deixa eu botar aqui, azul. Delta x é o espaço final menos o espaço inicial. O delta t é o tempo final menos o tempo inicial. Certo? Como ele partiu do zero, o tempo inicial é zero. E o espaço inicial também é zero. Então, aqui fica fácil. Eu só faço colocar aqui na questão como a velocidade média eu não tenho, delta x, que é espaço final menos espaço inicial, tudo isso dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A velocidade média, o espaço final, vocês viram lá que é de 60 metros. Como ele partiu do zero, o inicial é zero. E o tempo final foi quanto? 8. E o tempo inicial também foi zero. Logo, a velocidade média é igual a 60 dividido por 8. Certo? E aí, para que serve meu rascunho? Porque vocês nas provas, no meu teste, você não pode usar calculadora. Certo? Vocês não vão usar calculadora, você vai usar na mão grande. Então, vocês vão ter que usar o rascunho. E como é que vocês vão usar esse rascunho? Você coloca aqui do lado, ó, 60 dividido por 8. 6 não dá, tem que ter 60. 60 por 8, começa com 7, certo? 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Bota um zero aqui, 1,40 40 por 8, dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a velocidade média é igual a 7,5. Que unidade nós estamos usando, ó, gente? Não é quilômetros por hora, é o que, ó? Metro e segundo. Porque esse 60 é em metro e o tempo é em segundo. Logo, a resposta de vocês vai ser de 7,5 metro por segundo. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá bem facilzinho, não tá? Então, pronto. Então, bora fazer o próximo?
Se tiver alguma dúvida no momento que eu tá aqui, aí, professor, não estou compreendendo, eu repito, tá bom? Bora aqui para o quarto. Então, tem esse aqui. Um automóvel percorre 200 metros com uma velocidade escalar de 12 metros por segundo. Determine o tempo. Agora, eu quero saber o tempo. Antes era a velocidade, quero o tempo. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa questão daqui, destacar ele, né? Para que a gente possa levar lá para baixo e ter um espaço vazio para poder trabalhar com ele. Cadê? Aqui o isqueiro, vou botar ele aqui agora. Interessante que no caderno a gente pode fazer nada disso, né? Tem que apagar, tem que riscar aqui, a gente consegue fazer isso aí. Então, bora. Um automóvel percorre 200 metros. Se lembra como eu ensinei? Vou repetir aqui. Eu vou colocar os dados, bem arrumado. Ó, dados. Você escreve isso mesmo. Cálculos. Rascunho. Não esqueçam de arrumar assim. Sem necessidade de ter essas cores bonitinhas como está aqui. Pronto. Separa. Separou. Aí vamos calcular. Vamos colocar aqui. Eu tenho que a distância. Ó, distância. Tenho a velocidade. Ó, velocidade aqui. Só não tem o tempo. Então, aqui nos dados, você vai colocar o X, né? O X final, que eu já tenho, que é de 200 metros. O tempo, eu não tenho, mas já tenho a velocidade média, que é de 12 metros por segundo. Olha como está bem facilzinho. Vou colocar a fórmula. E a fórmula para se achar a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Já sabemos que ΔX é a final menos a inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Mas aqui eles não estão dando o inicial nem o final, só está dando o final. Então, você pode ficar tranquilo, porque se eles não dão o inicial, é porque começou do zero. Então, eu não preciso colocar aqui, ó, menos zero, como está aqui, ó, tá vendo? Menos zero. Eu já boto logo lá como está. Até aí tudo bem? Vocês entenderam? Para não ficar repetindo. Então, beleza. Agora eu comecei a entender. Pronto, beleza. A velocidade média, olha ele aqui. Eu tenho. Vou botar no lugar dele. Ó, vou botar aqui. Ó, velocidade média aqui. Vou botar no lugar dele na fórmula. Ele não está cá. Ele está aqui. E qual o valor da velocidade média? Por isso que eu preciso dos dados. Ó, está aqui. É de quanto? De 12 metros por segundo. Então, aqui, 12 ΔX. Onde é que está ΔX? Aqui, ó. É de 200. Eu vou botar ele aqui em cima. Por quê? Não bota embaixo. Porque embaixo é o tempo. Olha o tempo aqui, eu quero saber. É ele que é a variável que eu quero entender. Então, eu vou botar ele aqui em cima. Vou botar ele aqui, porque apagou. Então, bora. Então, já que eu vou botar ele em cima, então vai ficar 200 dividido pelo ΔT, que é o tempo percorrido. Certo? Agora, repare vocês, quem foi meu aluno de matemática no 7º ano, sabe fazer essa conta de equação do primeiro grau simples. Certo? Por que uma equação? Porque a variável é ΔT. É como se fosse o x, eu quero saber. Ele está aqui
Vou isolar. Ele está aqui embaixo dividindo. Já que ele está aí dividindo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou trazer ele de volta para cá, multiplicando. Certo? Quando eu faço isso, aí vai ficar 12 multiplicando por ΔT igual a 200. Beleza. Até aí tudo bem. Se tiver uma parte que vocês não entenderam, eu paro. Agora esse 12, ele está multiplicando com ΔT. O que é que eu vou fazer? Eu preciso deixar ele isolado. Se ele está multiplicando aqui, eu vou trazer ele para cá, dividindo. Certo? Se ele está multiplicando de um lado, ele vai para lá dividindo. Aí, nesse caso, vou apagar tudo aqui para não ficar muita informação. Ele vai ficar ΔT igual a 200. O 12 que estava cá, veio para cá, dividindo. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai botar ele aqui no rascunho. Aí vai ficar 200 dividido por 12. Certo? 200 dividido por 12 vai dar uma dízima periódica. Vai dar 16,66666. Como ele é mais do que 5, aí você vai arredondar para 16,7. Certo? Então, ΔT, o tempo que percorreu os 200 metros numa velocidade de 12 metros por segundo, o tempo foi de 16,7 segundos. Beleza? Tá difícil? Até agora não. Não. Pronto. Mas pode complicar. A gente fez um exercício dando a parte teórica, como explica o assunto. O primeira questão para achar a distância, certo? Outra para achar velocidade. E agora esse aí para a gente achar o tempo, certo? Bora ver outro exemplo. São vários exercícios e muitos eu vou deixar para vocês mesmos fazerem. Então, temos esse aqui. Esse aqui é interessante pra caramba. Então, bora. Deixa eu destacar logo ele, né? Pra gente tentar, porque esse aqui vai complicar um pouquinho. Então, é interessante que vocês tenham uma manha. E aí, preste bastante atenção, porque vai ser a nossa prova e eu vou cobrar de vocês. Eu estou explicando. Vai ficar gravado, bonitinho. Pronto. Vou botar aqui uma área aqui bem livrezinha, sem nada. Do jeito que está aqui, eu vou deixar lá no WhatsApp e lá no Google Sala de Aula para que vocês possam resolver. Então, independente de qualquer coisa, vamos arrumar do jeito que eu gosto para poder vocês responderem. Vou colocar dados, cálculos e rascunho. Por que eu gosto assim? Porque se vocês errarem em alguma parte, aí eu vou ver onde vocês erraram. Digamos, uma questão dessa vale 2 pontos. Mas eu vi que você errou de uma coisa besta, porque a gente erra, coisa besta. Aí, em vez de eu lhe dar 0, aí eu dou 1,5, dou 1, dou meio ponto. Porque eu vejo, não, onde ela errou, se passou, mas o desenvolveu o assunto legal. Entendeu? Por isso que é bom arrumado. Quando tem, assim, vários números, tudo bagunçado, eu não vou saber onde vocês erraram. Eu sei que a questão ficou errada. E se ficou errado, vai ficar com 0. Então, o que eu não quero é deixar esse 0 para vocês. Então, aqui, arrumando aqui, para aqui. Então, bora. Os dados. Aqui tem. Um automóvel passou pelo marco 24 quilômetros de uma estrada. Olhe. Repare aqui. Tem uma coisa interessante. Aqui a gente vai ter o x0.
que é de 24 quilômetros. No outro não tinha, porque começava do zero. De uma estrada às 12 horas e 7 minutos. Então, aqui eu já tenho tempo inicial, que foi de 12 horas e 7 minutos. Já tem um tempo zero. Toda a nossa questão sempre foi de tempo zero igual a zero. A seguir, passou pelo marco 28 quilômetros. Então, logo que esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então, logo X final, que é o espaço final, vai ser de 28 quilômetros. Então, eu tenho um inicial e tenho um final. Nos outros não tinha um inicial, era tudo zero. Esse aqui tem. E o tempo final, certo? Que é igual a, deixa eu ver, 12 horas e 11 minutos. Pronto. Deixa eu ampliar isso aqui para poder não ficar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Qual a fórmula que a gente usa para poder descrever isso? Eu gosto de deixar de marcar para sempre repetir. É velocidade média igual a ΔX sobre ΔT. Certo? E a velocidade média é igual a ΔX é o quê? O espaço final menos inicial com o tempo final menos inicial. Até aí tudo bem, né? Vocês têm alguma dúvida aí? Não entendi, não. O que você não entendeu, Wendel? Esse delta X Aqui e você... delta T. Eu expliquei lá em cima. Aqui, naquele exercício. E ΔX sempre vai ser o espaço final menos a inicial. E ΔT é o tempo final menos inicial. E é só colocar aqui na forma. Repare que eu já estou dando aqui, ó, o final, ou o inicial e o final. É só botar esse valor aqui, esse do 28K também, e o tempo final aqui e o outro de cá também. Então, não tem erro aí. Está bem facilzinho. Vocês não tem como errar. Problema, gente, que quando a gente olha, procure ver qual foi a velocidade de média das mensagens em marcos aproximadamente. Olhe só. Nessa questão, a pergunta não pede que unidade será a resposta. Se vai ser em metros por segundo ou quilômetros por hora. Vocês podem responder isso em metros por segundo ou quilômetros por hora. Eu gosto sempre de dar a resposta em metros por segundo, porque é o sistema internacional. Certo? Então, aqui a gente vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, se eu coloco aqui no rascunho que ΔX é espaço final menos inicial, eu estou dizendo que ΔX é igual, quem é o final? 28 quilômetros. E o inicial é de 24 quilômetros. 28 menos 24 dá quanto, gente? 4 quilômetros. Certo? Pronto. Deixou ele aí. Já sei que é 4 quilômetros. Já sei que é ΔX. Mas bora agora para ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Mas o tempo entendi agora. Beleza. Mas você está vendo que está meio maluco, porque o final é de 12 horas e 11 minutos e o outro é de 12 horas
e 7 minutos. Isso não é tempo para a gente fazer o cálculo. Nesse caso, ou você transforma tudo em horas, ou transforma tudo em segundos. Mas se você transformar ele em segundos, aquela distância lá em cima, que está em 4 quilômetros, você tem que ser em metros. Por quê? Porque a velocidade, ou ela é em metros por segundo, ou quilômetros por hora. Até aí, tudo bem? Sim. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vocês repararam que 12 horas e 11 minutos é o primeiro, e o primeiro é 12 horas e 7 minutos, e o último tempo, que é o tempo final, 12 horas e 11. Os 12 não mudam, quer dizer, a diferença foi de quanto? Foi de 4 minutos. Olha aqui, repare, 11 minutos, 7, 12 não variou. Então, quer dizer, 12 horas e 11 minutos foi o final. Ele começou dos 7 minutos, terminou no 11. Então, levou 4 minutos somente. Então, aqui, gente, ΔT é igual a 4 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Hein? O tempo que levou só levou 4 minutos? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem dúvida, Ana Valéria? Professor, na hora de fazer o cálculo e só tiver esse aí, tipo... Por que ele levou só 4 horas minutos, e 11 professor? minutos, Isso. pode transformar, tipo, 4 multiplicado por... Pode ser substituído por 0, né? Não, não precisa, não. Não há necessidade disso. Eu vou fazer aqui com calma e lhe mostro. Tamires, tem alguma dúvida, Tamires? Não. Não, né? Então, bom. Então, presta atenção. O Lu perguntou por que 4 minutos. Digamos, ele partiu em 12 horas e 7 minutos. Aqui, partiu daqui. 7 minutos. Levou 4 minutos para chegar a 12 horas e 11 minutos. Então, só levou 4. Então, o tempo que leva que ele percorreu os 4 quilômetros foi de 4 minutos. Saiu de 12 horas e 7 minutos para 12 horas e 11 minutos. Ele não chegou lá 13 horas ou 14 horas. Ele só levou 4 minutos. E aí, nesses 4 minutos, que velocidade vai ser essa? Aí eu digo a vocês, você não pode colocar uma velocidade X em quilômetro por minuto, porque essa velocidade não existe. Não existe essa velocidade. Quer dizer, você pode até criar, mas aqui você não pode usar ela, certo? Porque aí seria simples, eu pego 4 quilômetros, divido por 4 minutos, 4 dividido por 4 vai dar 1. Aí vai dizer 1 quilômetro a cada 1 minuto. Certo? Ótimo, beleza. É a velocidade dele. Porém, no sistema internacional isso não existe. Eita, café gelado. Então, não existe. Certo? O que você tem que fazer? Você vai pegar aquele quilômetro que está lá e transformar ele em metros. 1 quilômetro são quantos metros, gente? Vocês sabem. 100. 100. 1000. 1000 metros. Dá 1000. 1 quilômetro são 1000 metros. E 4 quilômetros, não sei quantos metros? 4000 metros. 4.000. 4.000. Certo? Então, aqui eu já tenho aqui, ó. Eu vou colocar a velocidade média. Em vez de colocar o espaço final menos a inicial, que vai ser 4 quilômetros, eu vou botar logo 4.000 metros. Já botei aqui. Aí, falta o tempo. O meu tempo é 4 minutos. Eu não vou pegar 4 quilômetros e dividir por 4 minutos, porque vai dar 1 quilômetro por minuto. Velocidade massa, beleza. Mas no sistema internacional não existe. Existe metro por segundo ou quilômetros por hora. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar
esse 4 minutos e segundos, certo? Quantos segundos tem um minuto? Alguém pode me dizer? 60 60. segundos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Se você contar 60 segundos, vai dar um minuto. Certo? Então, quanto seria 4 minutos? É só multiplicar 4 por 60. Dá quanto? 240. Beleza, acertou. 240. Então, aqui embaixo, em vez de eu colocar 4 minutos, eu vou botar 240 o que? Segundos. De boa, gente? Então, aqui vai ficar 240 segundos. Por quê? Na hora de dividir 4.000 por 240, vai ser metros por segundo. Não vai ficar metros por minuto e nem quilômetros por minuto. Porque essa velocidade, ela no sistema internacional, ela não existe. Só existe metros por segundo. Existe o quilômetro por hora no MKS. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Não, né? Então, pronto. Então, bora. Se eu pego, continuo aqui, na velocidade média, eu vou pegar, dividir aqui, ó, corta aqui, fica 400 por 24. Meu rascunho está enorme, mas não tem problema. Eu vou pegar aqui, ó, 400 dividido por 24, ou 4.000 por 240. A resposta vai dar isso aqui, ó, 16,7. Certo? Dá um dízima periódico, 16,66666, mas você bota 16,7. Pronto. Então, a velocidade média dele vai ser de 16,7 metros por segundo. Peraí, não entendi isso aí, professor. Por que não entendeu? Essa aí agora. Não era porque 240 segundos? Sim, mas aí o que foi que eu fiz? Eu peguei 4.000 e dividi por 240. Entendeu? Se eu pego aqui 4.000, deixa eu repetir aqui, vou botar aqui de outra cor preta. Se eu pegar aqui, ó, 400 não, bota lá o 4.000 e dividido por 240. Tá vendo? Ah, você vai dividir, entendi agora. Isso. Aí o que eu faço? Eu corto aqui e corto aqui. Aí fica 400 por 2. Para lhe mostrar que está certo, eu vou... deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui pela calculadora. Para vocês verem. Aqui. Vou trazer uma calculadora para você ver que minha conta está correta. Se eu pego aqui, diminui aqui, tá vendo a calculadora aí, bonitinha? Vou pegar aqui, ó, 4.000, vou dividir por 240. Olha a resposta. 16,66667 no final. E aí, para aproximar, 16,7. Ok? Entendi. Tá vendo, gente, como é facilzinho? Agora, essa resposta, reparem vocês, ela é dada em metros por segundo. Eu posso transformar em quilômetros por hora? Pode. Se lembra da nossa segunda questão? Como é que eu faço? Multiplica. Eu multiplica por... 3,6. Muito bem, Daniel. Matou a pau. Então, aqui eu só faço isso. Eu pego esse resultado aqui, certo? Vou botar como está aqui. 16,7 vezes 3,6. Que vai dar aqui.
Isso aqui é metros por segundo, que é a mesma coisa que 60,1. Não, 12 mesmo. 60,12 quilômetros por hora. Por hora, que é hora. Beleza? Alguma dificuldade, gente? Vem porque foi bem facilzinho. O que a gente vai fazer? Isso aqui, do jeito que está aqui, eu vou deixar lá no WhatsApp. Vou transformar em PDF. Não é para baixar, gente. Só abriu, visualiza, passa para o caderno quem queira e responder. O que eu mostro a vocês? Eu fiz até a 5ª questão. Mas olha quantas tem. Até 13. Certo? 12. Tem 13 questões. Tem várias questões. Oi? É pergunta e resposta? Não, Tamires, é só para eu estudar. Digamos, eu não quero estudar, não estuda. Porque aí é só um exercício para vocês aprenderem, massificar. Entendeu? Não é obrigatório, É só não. para fazer, então não é para tirar foto e mandar, não, né? Não. Toda vez que tiver uma atividade, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula e aviso lá no WhatsApp a gente uma atividade que é para nota, é para vocês botarem no caderno, copiar a questão, responder e tirar foto e colocar lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Entendeu, Tamires? Por que eu estou fazendo isso? Porque em vez de vocês estarem aí copiando, como a gente faz na sala de aula, eu estou copiando no quadro e vocês copiando, não é isso? Vocês não vão copiar. A gente ganha tempo assim. Eu explico, vocês observem o fenômeno, vai ficar aqui copiado, mando para o seu WhatsApp e, professor, eu quero copiar. Copia. Porque lá no quadro, vocês também copiam se quiser. Certo? O importante é que vocês tenham um meio para poder estudar. E aí eu acho interessante que vocês tenham no caderno. Eu resolvi 5 questões. São 12. São 13. Vocês respondem logo 6. Entendeu? 6, os 7 que faltam. Certo? Faltam 8 questões. Tente responder todos eles. Se na próxima aula, que é o nosso próximo assunto, que vai cair sobre já a aceleração, que a gente vai começar a entrar como movimento retilíneo uniforme variado. É quando a velocidade ela começa a variar. Ela, em vez de ser constante, ela vai ser aumentar, diminuir, fazer curva, essas coisas todas. Certo? Então, se antes de começar essa aula, alguém tiver alguma dúvida, e a professora tentei fazer aquele exercício tal, 7, 8, 9, 12, eu paro e explico. Tá bom, então? Fechado? Então, Beleza. Beleza. Então, eu vou encerrar aqui a minha aula, que já deu meio-dia, certo? Vocês estão com fome, vão almoçar. E não se esqueçam de organizar o horário de física. Não tem aula só de física. Tem português, matemática, geografia, tem todas as outras disciplinas que vocês precisam estudar também. Mas, ao mesmo tempo, vocês, como estão em casa, tem que programar os horários de vocês. Tirar o eco aqui. Vocês têm que procurar o horário de vocês. O que significa isso para se programar? Mesmo de tarde, que não tiver aula, tire o tempinho para poder fazer o de português, o de matemática, o de física, fazer esse exercício. Digam, terminou aqui? Eu vou copiar logo. Porque terminando, eu coloco logo no WhatsApp. Eu vou copiar? Não. O que vocês fazem? Vocês tiram um tempo. Você se organiza. Certo? Como é que eu faço? Eu acordo de manhã, organizo minha aula, faço minhas coisas pessoais e vou trabalhar. De tarde, eu tenho um tempo de estudar, que eu ainda faço faculdade. Depois, eu tiro para poder fazer meu lazer. Eu gosto de um filme, eu gosto de arrumar minhas coisas, pronto. Depois, boto para estudar. E nesse estudar, eu separo as disciplinas que eu estou fazendo. Eu não vou estudar, o que eu vou fazer? Não. Você separe. Meia hora, 1 hora de português, 1 hora de física, não sei o quê, e vai organizando isso. Certo? E na hora de você estudar e arrumar, tiver alguma dificuldade, você anota. Porque quando a gente tiver a nossa aula virtual, professor, na questão 7, o senhor colocou lá na última aula, eu não compreendi como foi que o senhor achou essa resposta, eu não estou conseguindo resolver. O senhor tem como fazer?
de boa eu paro e faço, ok? Importante que você se organize e faça as atividades. E outra, não se esqueça de entrar no canal lá, se inscrever e apertar lá o sininho, porque toda vez que eu colocar uma gravação, coisa assim, vocês vão ser avisados, certo? Façam a sua inscrição no canal do Enova lá, que a gente tem o nosso grupo, certo? Não esqueça que a turma de vocês está no playlist. Vai encontrar lá a playlist do terceiro, segundo, primeiro. A de vocês é 9/1. Aí vocês entram ali e vai ver os vídeos que estão lá. Eu, de vez em quando, vou colocar um videozinho de uma explicação. Inclusive, eu posso até colocar lá esse vídeo que a gente assistiu. Tá bom? Tem alguém que tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, né? Então, gente, eu acabo encerrando essa aula. Agradeço a presença de todos vocês. Um excelente início de semana. A favor de estudar. E não esqueça o conselho que eu dou. Os melhores amigos de vocês são seus pais, certo? É sua família. A doença ainda está aí. A pandemia está matando muita gente que é nova. O hospital está cheio de gente da idade de vocês. Então, se cuidem, certo? Qualquer coisa, manda para os líderes, ADM, se vocês tiverem alguma dúvida, que eles vão postar lá a dúvida, ou se não, mandar para mim. Eu não tenho condição muito de responder no PV de vocês, porque o meu celular, ele tem, muitas perguntas lá, muita gente postando, e eu acabo tendo condições de responder a todos. E para não ficar chateado, o professor não me respondeu, porque eu não tive condição. Inclusive, aqui é o meu PV, esse meu celular, que está o WhatsApp, ele acaba, às vezes, travando, e automaticamente, às vezes, até bloqueia, certo? Então, agradeço a presença de todos vocês e na próxima aula a gente se vê. Um beijo a todos. Valeu.